Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro da série LESF Talks. Essa série é produzida pela LESF, Associação dos Consultores e Advogados do Senado Federal. Eu sou o Cláudio Reis e hoje eu vou ser o mediador aqui dessa nossa conversa. Hoje, o tema da nossa conversa é o pensamento do filósofo Immanuel Kant e a sua fecundidade para pensarmos sobre nossa circunstância ética e política. Antes de nós iniciarmos, eu queria apresentar brevemente os nossos dois convidados de hoje. Estevão Chaves, de Rezende Martins, doutor em Filosofia e História pela Universidade de Munique, professor emérito e pesquisador colaborador sênior da Universidade de Brasília. Estevão foi também consultor legislativo do Senado Federal, hoje aposentado, e foi consultor-geral legislativo. Flávio Couto, que vai ser o debatedor de hoje, é doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, livre-docente pela PUC de Campinas, professor titular aposentado da Universidade de Brasília, onde continua atuando como pesquisador sênior. Aos dois, eu quero já agradecer pela disponibilidade, pela generosidade também de compartilhar o seu tempo aqui conosco. E eu passo, então, imediatamente a palavra para o Estevão, para que ele dê aí o pontapé inicial dessa nossa conversa. Estevão, você tem a palavra. Olá, é um prazer comentar sobre essa publicação recente pela coleção Grandes Ideias da Companhia das Letras com o selo Penguin, que reúne a tradução de 3 textos de Immanuel Kant, 2 de 1784 e 1 de 1795. Os de 1784 são a resposta à pergunta o que é esclarecimento e a ideia de uma história universal em perspectiva cosmopolita. O de 1795 é sobre a paz perpétua, um projeto filosófico. Eu fui convidado para traduzir esses textos, e embora tenha ponderado que existem em língua portuguesa diferentes outras traduções que poderiam ser consideradas como úteis a quem se interessasse pela temática da paz, da consciência coletiva, da dignidade humana como o denominador comum de todos nós, e, em particular, como é que a espécie humana poderia sair de uma situação de dependência em que ela se encontrava claramente até o final do século XVIII, em certos aspectos até hoje não mudou, razão pela qual a editora disse que achava conveniente fazer uma nova tradução que, quem sabe, ajustasse certos termos a uma sensibilidade social, política e ética contemporâneas mais recente do que as traduções anteriores. Com esse pressuposto, esses 3 textos foram, então, retraduzidos e publicados recentemente. Como essa primeira proposta foi feita em 2019, ainda não se media o alcance dos abalos que nossa sociedade brasileira e o resto do mundo em geral viria a sofrer com primeiro, no país, Brasil, com o governo que se encerrou em 31 de dezembro, e para todo mundo, nesse meio intervalo, ao impacto da pandemia de Covid. Essas circunstâncias tornaram, quem sabe, esses textos ainda mais atuais e relevantes para a reflexão que nos ocupa tanto hoje. Certo, Estevão. Eu passo, então, imediatamente a palavra para o Flávio Couto, se ele tiver alguma observação já. Depois nós podemos abrir o debate e a conversa para fluir mais rapidamente. Bem, eu queria agradecer pelo convite feito, a lembrança do Estevão Rezende Martins, meu amigo aí há 40 e tantos anos, e eu acho que a publicação desses 3 textos é extremamente atual, em vista do grande embate e debate que houve e está havendo no Brasil em torno da tensão entre civilização e barbárie, entre regressão mental e emancipação, né? Entre ficar obedecendo a algum comando ou pensar por si, né? Então, essa temática está presente em todos os textos do
Kant, que foram traduzidos pelo Estevão Rezende Martins. Eu queria observar que eu também já fui tradutor, professor de tradução e tudo. Eu acho que a tradução dele é muito pertinente, é muito competente, portanto, é uma tradução confiável. Mas, como eu já adiantei ao Estevão, né, para quem lê o texto no original, sempre pode haver aqui e ali o debate em torno de algum termo que seja fundamental, né? Eu sei que, quando eu fui fazer a tradução do Capital, do Marx, com Paulo Singer, o grupo que ia traduzir fez umas 50 reuniões para ver como a gente iria traduzir certos termos, e, de certo modo, nem todos os problemas foram resolvidos, mas serviram de norte, né? E eu tenho uma proposta aqui para o Estevão, que é a gente começar com o texto primeiro, da publicação, que é muito famoso, o Was ist Aufklärung, que é um texto curto e que deveria ser utilizado no segundo grau, em todas as escolas brasileiras, para fomentar debates, porque eu cansei de ver alunos da universidade tendo tido algumas aulas de filosofia no segundo grau, algo que foi, felizmente, reenxertado na escola, mas muito pouco, em que, de Kant, que eles sabiam era basicamente que dava para regular o relógio pelo horário que ele ia dar a caminhada dele. E isso é uma caricatura do Kant, né? E que não pega o grande, de certo modo, revolucionário do pensamento que ele foi, na medida em que o que veio principalmente da França e também da Inglaterra como movimento iluminista foi absorvido por ele e levado adiante, principalmente nas três grandes críticas, né? E talvez eu divirja aí um pouco do meu amigo Estevão, no sentido de achar que esses termos técnicos, eles não são apenas problemas técnicos, eles são um problema de como é que eu entendo isso aí, né? Porque Aufklärung, em alemão, teria dois sentidos diferentes. Um é iluminismo, tá? Então, o movimento iluminista, principalmente francês do século XVIII, e veja bem, nós em português nós não temos no Brasil um correspondente a isso, e também em Portugal muito pouco, né? Por outro lado, foi um movimento que não foi apenas filosófico, foi também literário, né? Então, é preciso ver esse todo, né? E, por exemplo, fundamental, Alexander Gerhard, da Inglaterra, que teve muita influência em Kant, dando peso à questão da imaginação e da liberdade para a fundamentação do pensamento, né? Então, veja, a primeira frase que eu acho fundamental: esclarecimento é a saída do ser humano da menoridade à qual ele mesmo se relegou. A tradução está correta, não estou aqui implicando que ela esteja errada, só estou implicando que, vendo do alemão, né, Aufklärung poderia ter sido traduzido por iluminismo, mas eu não estou propondo a tradução por iluminismo, porque o Kant não está preocupado em fazer um levantamento do que teria sido o iluminismo no século XVIII. Veja, um texto no final do século XVIII. E ele quer ver o que é o espírito iluminista. Qual seria uma mentalidade esclarecida. Esse que eu acho que é o problema. E aí, a saída do ser humano da menoridade. Em alemão, o termo é Unmündigkeit. Tá? E a menoridade, em termos jurídicos e filosóficos, está correto como tradução. Tá? Eu só queria chamar a atenção para um pequeno problema, é que Unmündigkeit
tem como raiz a palavra mund, que é boca. E muitas vezes não se tem noção, mas a palavra infantil, em português, no latim, infância, é aquele que não tem voz própria. Não? E é esse o problema que está sendo discutido aqui. Até que ponto as pessoas mantêm ainda um espírito infantil e não chegam a uma espécie de maioridade, um amadurecimento de sua mente. Tá? Obrigado. Engreno logo, para poder conversar. Eu converjo com praticamente tudo o que diz o meu amigo e admirado colega Flávio, com, quem sabe, uma modulação. É sempre possível hesitar na tradução do alemão, sobretudo do alemão do século XVIII, entre uma tecnicalidade linguística e uma versão algo interpretativa, que discute mais a que tipo de problema um autor estava respondendo ao ter escrito o que escreveu. Um autor que viveu entre 1724 e 1804 praticamente incorporou em si o espírito de um século XVIII que transformou notavelmente o ambiente político, econômico, social, cultural da Europa Ocidental, começando essa Europa Ocidental na fronteira leste da Prússia, e que se distribuiu, como lembrado, entre França e Inglaterra, mais notadamente na Escócia, mas também tem seus polos de presença, tanto na Espanha quanto na Itália, e um pouco mais suavemente nas luzes portuguesas. Com efeito, a expressão Aufklärung, que é utilizada em alemão para designar o movimento do século das luzes, não é? O iluminismo, como nós o entendemos em termos de movimento histórico-filosófico, é compreendida na preocupação de Kant como uma maneira de jogar essa luz, de aufklären, ou seja, de esclarecer. E é por isso que em certos autores posteriores fala-se da dialética, seja do iluminismo, seja do esclarecimento, conforme quem escreve e com que ênfase a escrita é feita. Com efeito, a palavra Mündigkeit, que corresponderia a uma espécie de imaturidade, eu hesitei em colocar a tradução de menoridade a que ela própria se relegou, esse ser humano, e colocar a imaturidade dolosa. Ou seja, em que aparentemente as pessoas se teriam mantido, por decisão própria, numa situação de dependência mental. E, por conseguinte, teriam tirado de si próprios a potência e a capacidade de falar. Quando a gente lembra da estrutura socioeconômica e do sistema estamental que vigora no século XVIII e que ainda vai sobreviver ao impacto da Revolução Francesa, não esqueçamos que o texto sobre a paz perpétua, Kant vai escrever, a Revolução Francesa já aconteceu e as guerras, já comandadas pelo general Bonaparte, estavam pondo fogo no território europeu. Enquanto que os textos de 1784 precedem esse movimento de abalo profundo, abalo sísmico da estrutura organizacional da Europa, que depois, com o Congresso de Viena, em 1815, acaba se restaurando. Mas a ideia é que uma imaturidade dolosa é, quem sabe, um pouco, mesmo da parte de Kant, pesada, na medida em que a substancial parte das pessoas que vivem nas organizações políticas de então não tem a menor capacidade de se sublevar contra esse estamento instalado. A sociedade por estados, entre a nobreza, a igreja e o terceiro estado, não tem folga para você dizer os coitados que estão aqui, uma espécie, tiraram eles próprios de si a voz para falar, não chegaria a ser assim tão exato do ponto de vista da situação, digamos, da capacidade dessas pessoas poderem se exprimir. O que levou justamente os franceses a tentar fazer uma suma do saber humano na famosa enciclopédia. E você tem grandes autores que têm diferentes papéis nesse teatro das luzes e das sombras,
porque as sombras são dominantes para a absoluta maioria das pessoas e as luzes são poucas pessoas que delas dispõem para fazer o diagnóstico de que é preciso sair desse reino das trevas e poder instaurar um patamar em que a luz seja acessível a todos. Isso só vai começar a se traduzir de uma maneira concreta com as reformas, por exemplo, na Prússia, de Humboldt, que modifica a estrutura escolar. Porque nos outros países a estruturação escolar só vai começar a alterar-se de maneira sensível com o final do século XVIII, quando, digamos assim, as decisões da Revolução Francesa têm impacto, primeiro no território da França e depois nas áreas ocupadas, a leste como a oeste. Mantendo-se fora desse sistema, a Grã-Bretanha, que não tem nenhum tipo de exposição direta a essas modificações, malgrado o belo colégio de iluministas que ela possui, se nós lembrarmos pessoas como, dentre outros, como Adam Smith. Mas a presença de mentalidades como Rousseau e como Voltaire, que são personagens de um século XVIII pleno, mostram que sair de uma nova caverna platônica em que está imersa a absoluta maioria da população do mundo nas trevas do desconhecimento, da ignorância e da dependência, que pode ser afetiva, que pode ser econômica, que pode ser racial, que pode ser estamental, que pode ser religiosa, e poder emergir para um lugar em que eles não estejam prisioneiros das paredes dessa caverna e, por conseguinte, possam, a partir de um novo patamar, começar a tomar decisões por conta própria. Isso, obviamente, não é é um projeto. Aliás, no texto sobre a paz perpétua, a palavra projeto aparece claramente. Então, essas questões foram ponderadas, foram pensadas, e a editora também trocou comigo algumas sugestões, que eu diria, de caráter redacional, voltadas mais para o aspecto mercadológico, não é? Em termos de terminologia mais própria ao mundo de hoje. Certo. Eu queria fazer uma pergunta para levantar alguns tópicos, agora tentando puxar a discussão, a conversa mais para a substância mesmo do pensamento de Kant. Um dos textos, Estevão, que você traduziu nesse volume é o célebre texto de Kant sobre a história, né? Sobre essa ideia da história universal numa perspectiva cosmopolita. Me corrija se eu estiver errado, mas me parece que lá Kant apresenta uma visão razoavelmente otimista da história, digamos, né? Que a história está caminhando numa direção de maior liberdade, de um aperfeiçoamento das constituições, etc. O que Kant diria hoje, se a gente trouxesse Kant para 2023 e ele olhasse para essa trajetória do século XVIII até hoje, à luz dessa ideia da história universal de uma perspectiva cosmopolita? O que ele diria hoje? Uma bela pergunta tentadora, sobretudo porque me faz brincar com o condicional contrafático. Kant não está aqui, então eu vou falar por ele. Na realidade, acho que Kant se espantaria, sobretudo, foi com a lentidão dos processos de desenvolvimento, da capacidade de os homens tomarem as rédeas da história e, por conseguinte, fazê-la chegar à plenitude de uma igualdade suposta, esperada e buscada. E, segundo, ficaria provavelmente muito escandalizado, como ficou com a Revolução Francesa em boa parte, já que Kant era um legalista e um seguidor da orientação da autoridade pública, ele era alguém que realizava em si o que os alemães chamam de Obrigkeitsdenken. Havia uma autoridade instalada, ele podia dar as propostas dele, mas ele não entrava em choque com essa autoridade instalada, nem entrou em choque quando a Prússia Oriental, onde ele vivia, esteve sob a ocupação russa, que foi durante um lapso de tempo nesse período. Mas, na realidade, Kant ficaria primeiro contente, porque melhorou muito, se você comparar com a situação da estrutura socioeconômica e política de 1780, quando essas ideias estão em gestação, o fato dele publicar em 1784 não quer dizer que ele escreveu da noite para o dia, embora o texto seja breve, e depois a surpresa desagradável, que, aliás, nos atinge, como nos atinge hoje, como aconteceu no período agora entre 2019 e 2022, de como é possível, tendo sido normal que nós tivéssemos alçado a um determinado patamar
de autodeterminação, de autonomia, de definição de direitos, de defesa da tese da igualdade, de profusão de teses e de medidas promovendo a igualdade, pelo menos teórica, de todos, em alguns casos também mais prática, mas que tenha sido tão lento e que, sobretudo, tenha sofrido tantos reveses, que tenha sido possível que pessoas, usando o mesmo tipo de vocabulário, parecessem restaurar o mecanismo da discriminação, do estamento e da incapacidade de tolerância mútua que Kant, aliás, em 1713 saiu o famoso projeto da paz perpétua entre os soberanos cristãos do Abbé de Saint-Pierre, que mostra que já no século XVII e até o fim da fase de Luís XIV, a preocupação de que era necessário botar ordem nessa imensa confusão não podia mais ser negada. E o século XVIII é uma tentativa de fazer um gigantesco projeto, tem inúmeros autores de propostas, tanto que é uma mina de ouro para quem quer estudar o século do ouro mental, não é? E hoje geraria esse tipo de surpresa. Aliás, não apenas Kant teria esse tipo de reação horrorizada. Eu creio que até Hegel, que ainda era muito mais otimista em termos da inexorabilidade de um processo histórico, com uma diferença grande. Eu creio que Kant atribui a autoria de produzir história, de fazer história, de atuar no tempo, a cada ser individualmente autônomo e livre. Tanto que a definição dele de liberdade como a autodeterminação do indivíduo nos imperativos categóricos da fundamentação da metafísica dos costumes deixa isso muito claro. Você pode até acreditar no que quiser, mas você não está forçosamente sendo o melhor possível se você só faz alguma coisa porque alguém disse que tem que ser feito. Você só será moralmente, digamos assim, valorizado por si próprio e por terceiros quando você for capaz de tomar as decisões e de pô-las em prática por si próprio. Então, isso eu creio que é uma situação bastante interessante. Bem, Estevão, nós estamos, assim, diante de uma dialética de iluminismo e regressão entre civilização e barbárie, e o Kant não dizia que ele vivia numa época esclarecida. Ele dizia que era uma época em busca de esclarecimento, né? E você, que é um pensador da história, sabe bem que a Primeira e a Segunda Guerra mundiais surgiram em regiões do planeta onde se pretendia ter um grau maior de cultura e civilização. Quer dizer, até que ponto a pessoa ter um diploma superior ou ter mais educação, mais informação, mais erudição, é garantia de que a pessoa vá se tornar melhor, ser mais esclarecida, ou vai fazer com que ela tenha mais instrumental para dominar. Veja, mesmo no início já do primeiro texto, do Baptiste Aufklärung, que é iluminismo, que é esclarecimento, ele diz muito claro, é tão cômodo ser tutelado. Se houver um livro que possui entendimento em meu lugar, um pastor que tenha consciência por mim, um médico que me fixe a minha dieta, né? É muito mais fácil essa delegação e ficar na regressão. A regressão é cômoda. E ele insiste na necessidade de coragem para poder pensar por si. Isso significa questionar a doutrinação que a escola, a família e o Estado impõem a todos. E significaria também um outro modelo de ensino muito diferente do que esse que tem sido praticado. Você aventou aí, nesses últimos anos, nós tivemos um governo que, se pudesse, teria imposto uma ditadura de novo aqui no país. E houve uma espécie de frente ampla
de pessoas que procuraram salvar a democracia. E aí, pegando em dois pontos problemáticos, o Kant não era propriamente um democrata e gostava muito de um déspota como Frederico o Grande, que o protegia, né? Eu descendo de Silésios, que foram invadidos pelas tropas prussianas no primeiro ano de governo de Frederico o Grande. E desencadearam 3 grandes guerras da Silésia, sendo que na terceira, só do lado dos prussianos que venceram, morrer mais de 500 mil pessoas. Quer dizer, proporcionalmente, o Frederico o Grande é responsável por uma porcentagem maior de cidadãos do que Hitler, né? Proporcionalmente, né? E isso significou a destruição depois do meu povo de origem, que são os silésios, né? Lá da região de Grockau, na beira do Oder, né? E a necessidade de emigração da família, porque estava não querendo ser envolvida nas guerras, no caso 1870, da Prússia contra a França, né? Por isso que meu segundo nome é René com acento agudo, sabe? Brincadeiras, né? Mas, veja, nós temos uma extrema atualidade do texto do Kant em relação a nosso aqui e agora, sendo que ele nem conheceu esse aqui nem esse agora, Claro. né? Então, eu queria ver a sua posição sobre essa possibilidade de perdurar uma reflexão, e você chamou muito bem a atenção de que, no fundo, o projeto do Kant é uma retomada do mito da caverna de Platão. Quer dizer, a necessidade de sair daquele cubículo e buscar a luz da verdade lá fora, né? Com efeito, a situação que você descreve é perfeitamente compatível com uma descrição do que nós poderíamos entender ter sido a evolução do processo de ganhar, digamos assim, lentamente mais um patamar de consciência social e consciência educacional dos povos em geral, o que não significa que isso tenha sido um processo homogêneo e uniforme. No final do século XVIII, as pessoas que sabiam ler e escrever eram uma minoria inexpressiva em termos de números, quantidade de pessoas, e era uma maioria decisiva em termos de processos relevantes para a organização das sociedades e do Estado. O que não fez com que, tirando a Revolução Francesa e o seu projeto de acabar com a monarquia absolutista e derrubar a dinastia dos Bourbons, o que não fez com que nos outros países vizinhos, os soberanos absolutistas, por conseguinte, os donos da verdade, por assim dizer, os avalistas da tutela, que Kant reconhece, não acha muito boa, mas ele acha que é pior que a pessoa se refugie na zona de conforto, de dizer que é muito mais fácil ficar quieto na sombra, lá saiu do coqueiro, embora lá não haja coqueiros, do que ter que sair ao sol e, eventualmente, enfrentar as agruras que seja caminhar com as próprias pernas e pensar com a própria cabeça. O sistema escolar, inclusive, foi criado, instalado e organizado, se nós pensarmos em particular, como eu já mencionei em Humboldt, para manter nas mãos da organização estatal o mapa de preenchimento das cabeças, vou usar uma expressão que não é lá muito rigorosa, que antigamente estava nas mãos da Igreja Católica, principalmente, ou das escolas confessionais em geral, e no caso da Prússia, em grande quantidade de tradição luterana, mas também entre as escolas rabínicas. Nesse momento, na Europa, não há muita influência de qualquer tipo de tradição muçulmana, exceto nas ciências que são herdadas da Antiguidade Média, mas que não vem mais ao caso nessa altura do campeonato. A lógica, por conseguinte, de se tornar dono do script, controlador do currículo, faz com que você modifique a estrutura de preenchimento, entre aspas, das cabeças dos cidadãos, em particular dos que gostariam de manter a sua posição de destaque, de preeminência e mesmo de hegemonia na organização social e econômica, como digamos assim, a aristocracia em geral. É fato
que é mais confortável. Você vê no Brasil entre 19 e 22, mas isso não é só antes de 19 também já havia coisa semelhante, e nós já vemos agora nesse começo de 2023 que isso não mudou ainda para todo mundo, tomara que mude. É que aquilo que Marx chamou de alienação num contexto específico de análise da situação da história econômica da Europa e de sua expansão nos modos de produção, a alienação é um fato. Ou seja, você tem a alienação culposa, aquela a que a pessoa se submete ou na qual ela se refugia porque sai mais barato, fica quieta no seu canto e deixar os outros resolverem, você só segue as orientações. Recentemente nós ouvimos inúmeras vezes falarem do complexo de gado, ou seja, a pessoa se deixa tocar pelo vaqueiro e não quer nem saber para onde está indo a manada, desde que ela esteja no meio. E a alienação dolosa, que é aquela que está do outro lado do espectro, na qual, na crítica de Marx, nós já estamos então dentro do século XIX bem adiantado, você tem os operadores do sistema que mantêm os mecanismos de alienação para deixar as pessoas felizes com a vida no curral. E isso é uma questão na qual Kant não encontra nenhuma capacidade justificativa possível, sobretudo quando ele tem uma teoria, tanto do conhecimento, quanto da ética, quanto do juízo estético, cujas três críticas não permitem esse tipo de conivência com um processo de alienação. E isso vai aparecer depois de outros autores de língua alemã que sucedem a Kant e chega até Marx, como eu lembrava. Agora, com efeito, o Estado, uma vez constituído no seu formato dito moderno, que se está estabelecendo nessas épocas, dura mais ou menos uns 200 anos para ele adquirir os formatos que nós temos hoje, torna-se... O Estado é uma espécie de Leviatã anônimo, mas tem tantos pilotos desse Leviatã anônimo que você acaba podendo fazer uma genealogia do poder dentro desse Estado, né? Incluindo os mecanismos de eleição, a organização do sistema constitucional, a distribuição do poder na lógica partidária e assim por diante, que são coisas que se vão refinando, eu diria, mais normalmente a partir de 1848, mas que Kant não conhece. Kant não conhece. Kant é um sujeito devoto, que é de uma família pietista extremamente devota, tem um irmão que é pastor, é filho de um teólogo. Então, a lógica dele é que, se eu me submeto a certas tutelas, é porque eu entendo que essas tutelas têm razão de ser, então eu não estou sendo doloso. Poderia ser, eventualmente, culposo no meu comportamento. Mas eu acho isso interessante, porque o quadro de você gerir digamos assim, a gramatura da organização social, especialmente na formação dos cidadãos, que você encontra em praticamente todos os grandes autores que falam do sistema escolar, desde o antigo regime da escola paroquial, mantida a discussão sobre a união entre a igreja e o Estado, que para um Kant é a coisa mais normal do mundo, não tem por que nem discutir, né? Mesmo quando se trata da religião dentro dos limites da razão pura, que é uma das preocupações que ele tem, para não dar à religião o estatuto de pária, que receava que pudesse acontecer, como tendo sido, como depois acontece efetivamente, muitos anos depois, no dizer de vários autores, a começar por Marx, a religião é um dos operadores decisivos do processo de alienação, e que é utilizada conscientemente. Isso, infelizmente, no Brasil recente, dá a impressão de que nós estamos vivendo um flashback, uma situação muito semelhante com esse tipo de situação, de postura que aconteceu há anos atrás. Mas ninguém abre mão. Se você pegar um detalhe interessante que todo mundo conhece, que acompanhou pelos jornais, que foi a discussão da Base Nacional Comum Curricular para as escolas brasileiras, que ocupou anos a fio de debates no espaço público e nos espaços especializados, você percebe que, mesmo lançando mão de uma grande quantidade de profissionais que militam no sistema escolar, desde a pré-escola até o fim do ensino médio, existe uma tentativa de manter o controle da gramatura. O que entra, o que não entra, por quantas vezes entra. Você mencionava há mais tempo a questão dos poucos momentos de filosofia que se conseguiu reintroduzir no ensino, na época era chamado de segundo grau, que, digamos, dá noções muito rudimentares, pelo menos você pode dizer que alguma coisa de filosofia foi mencionada, mas você percebe que todos buscam, digamos assim, é uma coisa que em outras ocasiões eu chamei
é uma versão moderna do despotismo, que eu chamo de neodespotismo esclarecido, que é ter o controle dos conteúdos e das regras do sistema de formação do cidadão. Pegando uma carona nisso, Estevão, e numa coisa que o Flávio também já falou, Kant, enfim, seria uma espécie de anacronismo tentar vincular muito diretamente Kant com o pensamento democrático, né? Kant não era exatamente um democrata. Mas, pensando ainda nessa questão do esclarecimento, há um tema que ele levanta, e eu diria até coloca em pauta, de certa maneira, para nós hoje também, que é a questão da relação entre liberdade de expressão e a crítica, né? A gente poderia até dizer uma espécie de dever de crítica, né? Então, embora Kant não fosse exatamente um democrata, ele colocava de uma forma importante no seu pensamento político essa ideia da necessidade de uma postura crítica, né, dentro de uma configuração do que a gente já poderia chamar de uma esfera pública, né, essa ideia do uso público da razão, enfim, né, todo esse conjunto de coisas que o texto sobre esclarecimento levanta. Como é que vocês dois poderiam elaborar essa relação que Kant coloca, né, entre liberdade de expressão, dever de crítica, no nosso contexto hoje, levando em conta, inclusive, a forma como a esfera pública se organizou aí no século XXI, com todas as suas patologias e etc. O que Kant teria a dizer também sobre isso aí? Vamos ouvir o que diz o Flávio. Eu acho que você está tocando uma coisa que é do Kant e é nossa, né? Quer dizer, o Kant faz uma divisão lá que eu já tinha citado uma vez em conversas com o Estevão, que é a divisão entre a esfera pública e a esfera privada, sendo que, para ele, o público é aquilo quando você, como intelectual, escreve para algum jornal que é publicado, ou para uma revista ou um livro, né? E ele defende muito que quando você, como pastor, está falando para a sua comunidade ou fazendo algum outro serviço para o qual você foi contratado, você tem que atender os termos desse contrato. E aí existe um problema subjacente aí que é muito sério. Até que ponto eu posso, na minha atividade privada, entre aspas aqui, privada, me contrapor àquilo que eu mesmo acredito, né? Porque, vejam, nós vivemos a ditadura militar, onde é que os professores melhores que eu tive foram todos eliminados no final de 1969, porque eram pessoas que pensavam por si. Então, o parâmetro do país é muito mais no sentido da regressão do que do esclarecimento crítico. E você tem razão em dizer que quando o Kant fala em razão pura, ele fala da necessidade de haver uma crítica da razão pura para saber até onde vai a razão. E, de certo modo, ele escreveu sobre o belo, sobre o sublime, para mostrar dimensões que a razão não consegue atingir, né? Quer dizer, há uma vivência do estético, e principalmente do sublime, que transcende o horizonte do entendimento conceitual, enciclopédico, etc., né? E é essa dimensão de transcendentalidade, né, que a noção de sublime não dá em português, Aufhebung, porque sublime é sublimes, é ficar abaixo do limiar. E o que ele convida é ir além do limiar, né? Quer dizer, no Pascal, por exemplo, você tem diante de uma noite estrelada, primeiro a sensação de pequenez, né, de diminuição, e depois, num segundo momento, de elevação, de tal maneira que você tem em você alguma dimensão que te permite compreender esse âmbito mais transcendental, né? E eu acho que o nosso ensino está muito preso à especialização técnica, perdendo essa visão mais abrangente, esses fundamentos filosóficos, né?
E eu estranho aqui no ensino brasileiro, porque, por exemplo, uma vez eu fui para Frankfurt, lá na universidade estavam dando um curso de extensão sobre iluminismo francês e tinha 350 pessoas, maior parte delas com mais de 50 anos, que queriam aproveitar a oportunidade de conhecer isso, entendeu? Quando fui para Yale, também, entendeu? Quando eu cheguei em Berlim em 1970, o professor Dickmann estava lá e o Sonde, o meu orientador, disse, olha, aproveita que ele é o maior conhecedor do século XVIII e faça um curso com ele. E eu fiz, né? Então, nós não temos, na tradição do ensino religioso brasileiro, uma tradição de valorização desse espírito iluminista, dessa razão crítica. E aí eu queria colocar para o Estevão também a questão da relação entre teologia e filosofia, porque o Estevão chamou bem a atenção, ele vem de uma família pietista, e, por exemplo, no Brasil não se ensina a primeira edição da Crítica da Razão Pura, que sofreu uma reação dos pietistas, né? E como daí o Frederico Grande tinha morrido e não tinha mais o Canto Protetor, ele reescreveu, tirou mais de 100 páginas lá do texto e amainou as diferenças que havia lá dentro, as coisas que eram mais críticas e fundamentais. E até hoje nós não temos em língua portuguesa essa edição, né? Para eu achar em alemão uma edição, eu tive que procurar no último recanto da Baviera, né? Na realidade, é um fato interessante, por retomar o tópico mencionado pelo Cláudio, não pode-se pensar que no século XVIII a noção de democracia, tal como ela é definida hoje, já fosse digamos assim, um tesouro conceitual que circulasse de uma forma usual. Isso vai demorar. Ele vai demorar até os formatos que o que se entende por democracia ganha o constitucionalismo institucional jurídico a partir de 1848 e, em seguida, suprime vagarosamente o direito censitário das eleições e, por conseguinte, embora vá demorar muito para admitir o acesso das mulheres, então, por conseguinte, quase 200 anos depois que essas ideias começaram a desabrochar, as mulheres continuavam sendo tratadas a patadas ao tentar manifestar num desfile aristocrático em Londres, né? Como era o caso das sufragetes, já estamos no século XX. Mas é importante ter presente o seguinte, a democracia hoje, tal como nós a entendemos que deve ser praticada, como uma espécie de gigantesca ágora em que todos, indistintamente, mas sempre dentro de um limite de idade que é definido também juridicamente, têm capacidade de ter saído da caverna e são capazes de decidir por conta própria. E, por conseguinte, a soma das vontades próprias dá um resultado aritmeticamente majoritário, em função do qual recebe delegação de poder da soberania popular um determinado conjunto de indivíduos que exercerão por um tempo limitado, e isso é outra questão importante, que no século XVIII não tem atualidade nenhuma, exceto num nível extremamente irrelevante, porque digamos assim, os soberanos, os que mandam, são os absolutos, são os reis, são os príncipes, conforme o território, os imperadores. E essas pessoas são vistas com uma certa naturalidade. Embora Carlos I tenha sido decapitado na Inglaterra no século XVII, logo depois, quando vem a restauração de Carlos II, o retorno a uma espécie de sacralidade do soberano reconstitui um processo estamental. É fato que a Inglaterra não se reconstitui de uma maneira absolutamente idêntica ao que tentou fazer Carlos I, mas é o fato de que, com Frederico o Grande e mesmo com seus sucessores, você tem uma espécie de reverência, mesmo dos intelectuais que se manifestam no espaço público de forma constante. Não são centenas e milhares de pessoas, são pessoas como Kant, mas também como Herder e como outros autores, e como Goethe, e que se manifestam, e como Baumgartner, e antes deles Leibniz e David Hume, eles se manifestam no espaço público, digamos assim, sentados numa espécie de trono intelectual, cuja autoridade não lhe foi concedida por direito divino, como os soberanos invocam, mas foi-lhe concedida por esforço e mérito próprios.
ou seja, foram capazes de se preparar. No caso de Kant, ele faz propostas sobre a igualdade das pessoas, sobre a responsabilidade particular de cada indivíduo, no uso da sua liberdade como ator autônomo, de ser aquele que produza a si e produza a sua conjuntura, o seu meio ambiente. Como diria Ortega y Gasset, eu sou eu e a minha conjuntura. Então, os homens, os cidadãos, as pessoas, elas passam a ser responsáveis pelo que elas fazem. Não é? Isso caminha muito vagarosamente, o que não dá a Kant, evidentemente, o direito a um diploma de democrata, mas dá aos democratas o direito de alegar que as ideias que eles defendem de preservação da capacidade de atuação particular de cada indivíduo, pouco importa a raça, a idade, sexo, tamanho, cor, crença, é-lhe já atribuída em meados do século XVIII e, muito particularmente, em autores como Kant, que justamente se contrapõem as tutelas existem, mas ele se contrapõe a que novas tutelas sejam realimentadas e que, eventualmente, possam se transformar num processo de manipulação. Aliás, um parênteses aqui muito atual, um dos tipos de tutela que nós estamos vendo agora, que jamais poderia ter acontecido no século XVIII, por motivos óbvios, é a tutela das fake news, das manipulações por suportes eletrônicos no espaço público, que transforma a confusão da esfera privada de pessoas sem preparo especial numa espécie de gigantesco fogo de artifício completamente sem sentido, que espouca no espaço público e que acaba ofuscando as pessoas, que aí, digamos assim, escorregam novamente para uma espécie de pensamento tutelar, que eles consideram ser próprio a eles e que permitiria que eles ditassem o comportamento a terceiros. É fato que isso traz para nós um desafio muito grande, porque se no século XVIII você sentava e escrevia um texto, e esse texto, no caso de Kant, é lido até hoje, quer dizer, são mais de 200 anos em que você tem um autor que continua sendo lido, e não é só ele, mas que tem relevância para o mundo contemporâneo. Assim, a mesma coisa é saber agora como é que você convence, na plataforma social do espaço público, os seus interlocutores, de que você traz propostas que são destinadas a fazer com que as coisas melhorem mais do que elas já estão, ou que evite que elas piorem, para evitar que nós, digamos assim, continuemos a patinar, a derrapar nessa mórbida tendência à regressão. Certo, eu acho que esse é um dos temas mais interessantes que essa leitura atualizada de Kant pode trazer, essa relação entre a questão do uso público da razão, a verdade no espaço público, a veracidade no espaço público também, né? E essa relação com uma espécie de dever de crítica, como eu sugeri que a gente poderia dizer, que eu acho que está bem presente ali na reflexão de Kant sobre o esclarecimento, né? Bom, não sei se o Flávio tem mais algo a acrescentar. Há muita coisa ainda a dizer, né? Um dos pontos é a questão da tutela intelectual, né? Nós, no Brasil, estamos tendo teses e dissertações sendo fabricadas aos milhares, em que o autor brasileiro pega um autor europeu, o jovem brasileiro pega um modelo de fora, pode ser norte-americano também, e se guia por ele e faz uma espécie de variação em torno desse tutor mental. Parece que nós não conseguimos, como universidade pública, ainda desenvolver uma linha própria de pensamento. Eu, em parte, vejo aí um problema com o corte que foi feito na época da ditadura, com as perseguições e tudo mais, mas também com uma certa ânsia de querer pensar por si, a dificuldade que existe nisso, a mórbida regressividade que existe nos fanáticos, né? E o problema é que, com eles,
em princípio, não é possível querer exercer a razão. Não é possível argumentar, porque eles são uma máquina que repete sempre o mesmo, sendo que o motivo fundante dessas estruturas não consegue ser devassado nem em sessões de psicanálise, né? Eu estou falando isso porque um psicólogo me disse que ele estava tendo esse tipo de problemas. Uma outra psicóloga também está tendo esse tipo de problema agora aqui, né? Quer dizer, a questão não é nem sempre uma questão de inteligência, é uma questão de coragem mental, de caráter, de ousar pensar, né? E isso é muito difícil. E por isso que eu tinha levantado levemente antes uma outra questão muito difícil, que é a questão de saber se existe uma razão humana independente das variações de espaço e tempo, etnias, culturas, etc., né? Em princípio, Kant parece que acredita que existe essa razão. O problema é até que ponto essa razão é eurocêntrica, é branca, é cristã, é luterana ou católica ou coisa assim, sabe? Até que ponto nós ainda acabamos reproduzindo estruturas metafísicas que estão incrustadas em nós há séculos e até milênios, né? E isso não é tocado dentro dos cursos da universidade, e não é debatido, não é questionado, né? Eu tinha brincado com o Estevão, que achei boa a tradução dele de traduzir Geistlichen por comunidade de religiosos, porque a Geistlich é muito parecido com Geistig, quer dizer, aquele que tem o espírito, quer dizer, o espírito era o que a igreja dizia que fosse, sabe? E ela tinha o controle sobre a moral também, sabe? E por volta de 1800 aí se temia muito que se 5% da população chegasse a ser não crente, né, isso poderia representar um perigo para a ordem pública na medida em que as pessoas perderiam medo do castigo nos quintos do inferno, né? E hoje nós temos um país como a Holanda, que 60% não se filia a uma religião, e é um dos países mais ordeiros que se conhece, né? Então, veja, há uma imagem do Kant que é mais ou menos uma piada, né? Que ele se pergunta se a filosofia é aquela que leva os archotes na frente da dama da corte chamada teologia, ou se é aqueles pajens que carregam ou seguram o rabo da saia, entendeu? Ou se eram os dois. Ou a pergunta que eu acrescentaria é se aquilo que aparece para nós como filosofia é muitas vezes um travesti de uma teologia. Na realidade, eu tenho uma percepção algo diversa. Na realidade, hoje em dia, eu creio que a questão da teologia como articulada com a filosofia sendo a serva da teologia, como é um aforismo medieval muito antigo que diz, na realidade, isso no século XVIII ainda faz sentido. Eu creio que hoje esse sentido recuou muito, embora digamos assim, a variação possível de concepções da existência de um ente transcendental chamado Deus, nas mais diferentes fórmulas que as religiões hoje em dia existentes, e são uma legião, apresentam, fica muito difícil de vocês criar, como na Europa ainda no século XVIII era possível, digamos assim, um eixo principal que era fundamentalmente judaico-cristão, em torno do qual havia variações de formato, mas não variações graves de fundo. Eu considero que o pressuposto que Kant tem, e não é único, é que a raça humana, a espécie humana, tem uma, digamos assim, uma arquitetura racional própria. Se nós quisermos pensar com Aristóteles, como se fosse uma folha vazia, mas em tese. Porque, na realidade, nenhum de nós nasce num mundo sem história. Quer dizer, não existe o homem zero no qual você encontra a folha vazia e ele fez a primeira ação do universo e aí a primeira linha nessa folha foi escrita. Em termos práticos, desde tempos imemoriais, todos nós já nascemos dentro de um mundo que está preenchido, no qual se inscreveu
um gigantesco rol de ações de terceiros. E a gente tem que se haver com isso. Por isso, a noção de crítica é não simplesmente receber uma enxurrada de informações e dar-se por satisfeito com ela, e, por conseguinte, incorporá-las, e você nem sabe qual é a quantidade total de informações que acabou incorporando inercialmente ao longo da vida, e há um problema que Descartes se pôs, na primeira metade do século XVII, quando acaba aterrissando no discurso do método, que é não aceitar toda essa coisa que está escrita nessa folha, deste mundo cheio de história no qual eu emerjo porque nasci, simplesmente porque isso já estava. Só aceita se submeter ao crivo crítico. E essa ideia, mesmo que nem todo mundo fique citando Descartes no pé de página ao longo dos séculos, está claramente presente na crítica da razão pura de Kant. Quer dizer, a razão pura, formalmente, é uma razão vazia. Mas se a razão vazia não existe, eu não tenho como provar, eu só tenho que supor. Só que eu só conheço razões cheias de coisas, cheias de ideias, de regras, de princípios, de conteúdos, de eventos, de indivíduos, de grupos, etc. Então, é um desafio que não adianta nem mesmo você ter consciência de que outros já tiveram que o enfrentar no passado. Basta que cada novo ser humano emerja no mundo, que ele tem que se haver com um mundo que está cada vez mais sobrecarregado, superlotado de coisas feitas por inúmeras pessoas, com mais ou menos impacto. E eu creio que até uma espécie de humildade socrática poderia ser de bom tom se todos nós tivéssemos presente que, no fundo, o número de coisas que nós não sabemos é infinitamente maior àquele que nós sabemos. Permite? Já que você citou Descartes, eu concordo, o Kant é um continuador dessa inquietação crítica do Descartes, mas aí tem um aspecto de um texto póstumo do Descartes, que é Paixões da Alma, em que ele, de repente, se põe a decifrar a Santíssima Trindade. E supõe que a alma humana seria também tripartite, que nela haveria um processo de intelecção do mundo transformado em conceitos e enciclopédia, que seria o equivalente ao Espírito Santo. Haveria o exercício da vontade, que seria o equivalente à figura do Deus Pai. E haveria a questão dos sentimentos, da sensação dos estados da alma, que seria o Cristo, né? Eu acrescentaria uma quarta figura, que seria a Virgem Maria, que é aquela que transforma o espírito em carne, e que seria uma espécie de faculdade de juízo, de transformar pressupostos em aplicações práticas, tal, né? Mas, veja, a razão do Kant tem 3 ideias básicas, que é Deus, Pátria e Liberdade. E nós temos insistido aqui na noção de liberdade, né? Ele não aceitaria ficar longe da ideia de Deus, e da ideia de Deus como uma crença que ele realmente adotava. Ele não queria que a filosofia dele se chocasse. E aí, veja, eu posso supor que a obra dele, de certo modo, seria um estudo em que se desdobraria essa estrutura da Santíssima Trindade como estrutura da mente humana, sabe? E esse é um tema, a imagem de uma construção, né? Ela é bastante presente, já está em Platão, por exemplo, mas está presente em Kant também. Quer dizer, haveria um telhado por cima, que seria a razão, né? Haveria o entendimento, que seriam as paredes da sala, tal, o assoalho sobre o qual se funda o conhecimento, e haveria uma espécie de teto, que seria o mediador, que seria o julgamento, a faculdade de juízo, por Descartes, né? Bom, geralmente não se quer pensar esse tipo de fundamento teológico, por isso que eu estou perguntando, sabe? Porque, por exemplo, a ideia de igualdade, a ideia de fraternidade, embora já estivesse presente naquela época, o Kant deixa fora as ideias da razão,
XIX, e que, para o processo de evolução democrática, foram fundamentais e são fundamentais hoje também ainda, né? E, só para terminar, por exemplo, o Nietzsche dizia que liberdade, eu tenho uma solução, não há. Igualdade, o princípio da igualdade deveria reconhecer a desigualdade dos desiguais, né? E a fraternidade significa que, geralmente, o maior ódio é aquele que existe entre irmãos. Então, tem essa dimensão crítica, né? Sem contar o próprio Marx, que dizia que a razão era grandemente uma racionalização de pressupostos de natureza econômica e de dominação social, né? Então, eu acho que a recuperação desses textos, Estevam, é extremamente importante nesse processo de estudo, diálogo e aprofundamento da nossa consciência. Eu concordo com certa parte, até a sua menção a Nietzsche mostra o quanto, chegando na segunda metade do século XIX, a avaliação das circunstâncias da vida social, política e econômica já encontrou um juízo muito mais, digamos assim, mitigado, se não crítico e distanciado, que nós poderíamos ter quase 100 anos antes. Me parece interessante é que não resta dúvida que Deus, Pátria e Liberdade, no universo de uma vida da organização da Prússia, é absolutamente normal para um cidadão, inclusive da projeção de Kant. Mas, se nós tomarmos a transposição daquilo que nós falávamos sobre como a democracia ganha em dispor desses critérios que foram, digamos assim, ressistematizados por Kant ao longo de uma gigantesca tradição, que é obviamente europeia, hoje ela deixou de ser eurocêntrica. Ela tem o legado, obviamente, não pode ser negado, é só a troca de consoantes, pelo simples fato de que você não pode suprimir a história que existe dentro da qual nós nascemos. Por outro lado, digamos assim, a eventual preeminência da organização político-econômica e social do mundo hoje já não gira mais, em caso de elementos teológicos, em torno da teologia cristã. Embora a teologia cristã seja um legado que atinge uma quantidade muito grande de pessoas. E foi ao longo do tempo que se descobriu que você tem outras teologias ou teogonias que são particularmente importantes para uma quantidade enorme de pessoas que pertencem à humanidade e que pertencem à humanidade no mesmo pé de igualdade que todos aqueles que tiveram um berço europeu defendiam ser válido para quem quer que seja. Então, eu considero que é importante ter presente que o legado que a democracia recebe desses autores de tanto tempo atrás, no fundo, reacendem o que eu chamaria, nas circunstâncias de agora, que nós estamos novamente engatinhando para um sistema de convergência e não simplesmente de o pior ódio entre os irmãos, de restauração de uma base de tolerância e convivência. Poderíamos chamar outros autores para trabalhar em torno disso, obviamente teria que ser começado por John Locke, mas é importante ter presente isso, ou seja, não adianta brigar com o passado. O importante é que você faça uma reflexão crítica que estabeleça aquilo que porventura seja sustentável hoje de um passado que foi o conteúdo viabilizador de que esse hoje exista, para que amanhã não seja um abismo. É um pouquinho assim, meio apologeticamente, a expressão que eu utilizaria para encerrar a minha reflexão aqui junto com vocês. Nós já chegamos aqui, a nossa conversa já chegou a 1 hora, acho que com essa última fala de Estevão nós podemos encerrar. Eu agradeço mais uma vez ao Estevão e ao Flávio pela generosidade com o tempo e com a disponibilidade de vocês para participar dessa conversa, e já deixo aqui um convite a todos e a todas para o próximo Alesp Talks em breve. Muito obrigado e até uma próxima vez. Obrigado e um grande abraço. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, Estevão. Boa sorte para o livro e para os leitores e debatedores dele, né?